Vamos lá, meus irmãos. Como que a gente pode fazer para ter o nosso nome escrito na história? Como que a gente pode fazer para o nosso nome ser lembrado ao longo dos anos? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente pode lembrar de alguns nomes que ficaram marcados por toda a história, que estão contados nos livros de história que a gente estuda esses nomes. Eu lembrei de Alexandre o Grande, um grande conquistador que dominou vários países, que era um grande rei do Império Grego. Eu lembro também de Leonardo da Vinci, um grande inventor, né? Lá em 1400 ele já tinha projeto de helicóptero, pintou a Mona Lisa, né? Grandes obras de artes. A gente pode lembrar de Albert Einstein, né? Um dos maiores cientistas, criador da teoria da relatividade. A gente pode lembrar de Marie Curie, assim que se fala o nome dela em francês, primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Ela que criou coisas que salvam a nossa vida, como raio-x, como descobriu a radioterapia, né, a radiologia. Primeira mulher a ganhar e única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em categorias diferentes da ciência. Ela ganhou na física e ganhou na química. A gente pode lembrar, por que não, do Pelé, mais de 1000 gols marcados, considerado por muitos ainda o maior jogador de futebol de todos os tempos. A gente pode lembrar de Nelson Mandela, ícone na luta contra o apartheid lá na África do Sul, presidente depois da África do Sul. Você percebe que há uma coisa em comum entre todos eles? Eu sempre falei, o grande, o maior, a primeira, o único, parece sempre coisa inalcançável para cada um de nós. Parece algo impossível para cada um de nós, porque pode ser que nossas crianças um dia se tornem grandes, os maiores cientistas. Mas a maioria de nós somos pessoas simples, sem um grande conhecimento extraordinário, sem uma grande inovação que muda o mundo, como alguma dessas pessoas. Então, como que eu e você podemos ter o nosso nome escrito na história? Ou melhor, como que nós podemos marcar o nosso nome para toda eternidade? Porque eu quero que o meu nome, eu quero que o seu nome estejam marcados para toda a eternidade, para que você de fato viva e alcance, tenha seu nome lembrado por toda a eternidade. Cada nome de pessoa presente aqui hoje esteja escrito no livro mais importante de todos, que é o livro da vida, escrito por Deus, que garante a nossa entrada na eternidade. É lá que eu quero que o seu nome esteja escrito. E Romanos, capítulo 16, ele traz justamente isso. A gente não leu o capítulo todo, mas esses trechos que o Flávio leu para a gente, nós temos 26 nomes, 26 pessoas, como eu e você, que tiveram seu nome escrito na história. 2000 anos depois nós estamos lembrando desses nomes. Mas o mais importante, são 26 pessoas que tiveram seu nome escrito para a eternidade, e vivem a eternidade ao lado de Deus. E é isso que eu quero que eu e você, que a gente possa aprender aqui hoje, nessa manhã, a termos os nossos nomes marcados na eternidade. Eu quero citar alguns dos exemplos, para o Flávio não ser o único a ler esses nomes difíceis. Eu quero começar com Febe. Tem muito a ver com o que o David trouxe para a gente hoje de manhã. Uma mulher, uma serva, que para ela foi dada a responsabilidade de levar a carta que Paulo escreveu para as igrejas em Roma. Uma mulher que teve seu nome marcado por servir a Deus, transportando essa carta até a igreja romana, encarando os diversos perigos que existiam naquela época, de se fazer uma viagem a pé, de carroça, no ombro daquela estrada. Eu quero lembrar Priscila e Áquila, famosos, né? A gente lembra lá dentro em Atos, acompanhando Paulo sendo convertidos, tendo igrejas se
casa dele e a cada cidade que eles moravam, porque agora eles estão em Roma. Eles abriam as portas para que a igreja de Deus se reunisse na casa deles. A gente pode lembrar de Maria, citada aqui como uma mulher que trabalhava pelos irmãos da igreja. A gente pode lembrar de Andrônico e Júnias, que dividiram um momento difícil com Paulo. Talvez enfrentaram a prisão com Paulo por pregar a palavra de Deus, por pregar o Evangelho. Urbano, descrito como cooperador, alguém que cooperava com Paulo, com os irmãos. Apéres, provavelmente um irmão que superou uma dificuldade, uma provação de fé. Nós temos Aristóbulo e Narciso, provavelmente homens que tiveram a sua casa, a sua família, seus servos, convertidos a Jesus Cristo. Pessoas da sua família que entregaram as vidas a Cristo. E por fim nós temos Trifena, Trifosa e Pérside, mulheres que trabalharam arduamente pelo Senhor. Como que nós temos o nosso nome escrito na história? José citou ali quando eu fiz essa pergunta: servindo a Jesus Cristo. Nós estamos falando de homens, nós estamos falando de mulheres, de gregos, de judeus, de romanos, de homens ricos, homens pobres. Nós estamos falando de solteiros, casados, escravos, homens livres. Pessoas simples, como eu e você, mas que tiveram o seu nome gravado na história e na eternidade, porque eles serviam a Jesus Cristo de forma real e verdadeira. Porque eles trabalharam para Jesus Cristo, trabalharam para a igreja, serviram a igreja de forma verdadeira, de forma de entrega de coração, ofertando, como Daniel trouxe na oferta. Eles ofertaram as suas vidas a Jesus Cristo e à igreja. O que uniu essa lista de nomes diferentes para a nossa época, é o serviço a Jesus Cristo. Para a gente escrever o nosso nome na história, nós precisamos fazer que nem essas pessoas. Você repara nessa lista, uma mulher que levou uma carta, fez uma viagem transportando uma carta até a igreja. Nós temos pessoas que eram descritas como cooperadoras, pessoas que eram descritas como trabalhadoras, alguém que superou uma provação de fé, alguém que pregou a palavra e converteu toda a sua família. Cada pessoa citada aqui nesse livro, nesses versículos de Romano, encontrou a sua própria forma de servir a Deus. Cada uma delas encontrou a sua função dentro da igreja. Então, o convite neste momento, meus irmãos, é para que você encontre a sua forma de servir a Jesus Cristo, de servir a igreja. É necessário que cada um de nós individualmente encontre o nosso papel, que cada um de nós encontre a nossa função dentro da igreja. E aí a gente tem diversas funções dentro da igreja. Nós temos aqueles que vêm pregar a palavra de Deus aqui na frente, que vêm dar aula, que vêm ensinar. Nós temos pessoas que têm o dom de evangelizar, de levar a palavra de Deus lá para fora. Nós temos pessoas que têm o dom de dirigir os hinos aqui na frente. Nós temos pessoas que têm o dom de visitar os irmãos, de aconselhar os irmãos no momento difícil, de fazer um aconselhamento de casal, de aconselhamento de educação de filhos. Nós temos pessoas que encontram o seu papel limpando o prédio da igreja. E ontem nós tivemos 5 irmãos aqui limpando o prédio da igreja, e mais 5 ou 6 irmãos cortando a grama lá do lado de fora. Nós tivemos irmãs que acabaram de preparar a ceia que você tomou agora mais cedo. Nós temos pessoas que ficam lá recepcionando os irmãos, os visitantes que estão chegando. Nós temos irmãos que o grande dom é ofertar a Deus, é demonstrar a generosidade através dos recursos financeiros. Nós temos irmãos que cozinham uns pelos outros. Daqui a pouco nós teremos a reunião dos jovens, onde vai ter alguém cozinhando para servir aos irmãos. Nós temos irmãos que mais cedo estiveram cuidando das nossas crianças, ensinando a palavra de Deus para as nossas crianças
Nós temos grandes irmãos que o dom é participar das parceiras de oração e orar um pelos outros. Nós temos irmãos que abrem as casas para receber reunião dos homens, reunião das mulheres, reunião do GAT, reunião dos jovens, receber atividades da igreja, abrindo as portas da sua casa. Nós temos irmãos que estão cuidando da gravação dessa pregação, que cuidam das mídias sociais, que fazem os avisos da igreja. Ou seja, meu irmão, forma de servir não falta na igreja. Forma de você servir a igreja e servir a Deus são diversas. Não existem só formas que a gente precisa falar em público. Existem formas de a gente servir, um serviço braçal, um serviço discreto, um serviço que talvez ninguém vê. Mas quem tem que ver é Deus, e Ele vai estar vendo você servir a Ele. Então, meus irmãos, se você quer ter o seu nome gravado para a eternidade, o seu nome gravado na história, para que você possa viver a vida eterna, é necessário que você encontre a sua forma de servir. É necessário que você encontre a sua forma de trabalhar para a igreja e para Deus. Porque quando a gente serve a igreja, nós estamos servindo a Deus. E quando a gente obedece a Deus, nós servimos a igreja. Então é necessário que cada um de vocês, individualmente, que nós encontremos a nossa forma de servir a Deus. Mas não para por aí. Não é somente servir a Deus dessas dezenas de formas que a gente citou nesses versículos, nesse momento. Paulo vai continuar a sua carta, trazendo uma exortação final, trazendo uma mensagem final e trazendo uma forma muito específica de servir a Deus, que é o que vai estar nos próximos versículos. Eu peço para você acompanhar comigo, reler comigo, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Paulo vai trazer duas formas da gente servir e elas são muito específicas. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Nós somos conhecidos pela nossa obediência à palavra de Deus, nós devemos nos alegrar por isso. Mas Paulo aqui neste momento vai trazer dois cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia, para que o nosso nome continue gravado na eternidade, para que a gente continue servindo a Deus por toda a eternidade. Paulo vai trazer agora o alerta contra pessoas que causam divisão na igreja e contra pessoas que criam obstáculos ao ensino da palavra de Deus. E eu confesso que quando a gente olha para esses três versículos, parece um pouco estranho esses três versículos, né? Porque a gente vem de Romanos capítulo 14 e Romanos capítulo 15, as duas últimas pregações, onde a gente vem aprendendo: acolhem os irmãos mais fracos, aceitem os irmãos mais fracos, não julguem os irmãos, né? Acolham, aceitem-se, fortaleçam-se, edifiquem-se, protejam-se. E agora vem Paulo trazendo uma mensagem diferente, a mensagem de afastem-se. E é um pouquinho estranho, parece que Paulo quebra o raciocínio, mas na verdade Paulo usa esses três versículos para terminar o raciocínio do capítulo 14 e o capítulo 15. E aí eu lembro da pregação do Augusto, que o Augusto começou o capítulo 14. O Augusto deixou muito claro que existe uma divisão. O acolhem-se, o aceitem-se, é quando a gente tem diferenças de opinião. A gente vai cantar com luz acesa, com luz apagada, né? O nosso banco é cadeira, são coisas de opinião.
a cor do chão, acho que foi o exemplo que o Augusto utilizou. Agora, Paulo está trazendo um outro tipo de cuidado, que é o que o Augusto já tinha alertado lá na frente, que são os assuntos de doutrina, são assuntos de fé, são assuntos que garantem ou não a nossa salvação. E aqui Paulo, concluindo o assunto, quando for questões de fé, quando for questões de doutrina, afastem-se. Quando for pessoas que querem impedir a pregação da palavra de Deus, afastem-se dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas querem destruir a nossa fé. Elas querem destruir, causar divisão na igreja. E é por isso que Paulo está trazendo um tratamento diferente agora. Quando são coisas de opinião, coisas simples, a gente acolhe, a gente aceita, a gente não julga. Mas quando for questões de fé, de salvação, de doutrina, o incentivo de Paulo é: afastem-se dessas pessoas. E Paulo vai nos ensinar a gente a descobrir quem são essas pessoas, a gente a identificar essas pessoas que querem destruir a nossa fé, que querem causar divisão dentro da igreja. E ele vai trazer 2 dicas. A primeira dica é: cuidado com pessoas que colocam seus próprios desejos acima do desejo de Deus. Cuidado com pessoas que vão colocar, como diz o versículo, os seus próprios apetites. O versículo 18. Elas não estão servindo a Cristo, elas estão servindo aos seus próprios apetites. E é com esse tipo de pessoa que a gente precisa tomar cuidado com pessoas que colocam suas opiniões, os seus desejos, as suas vontades acima da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí talvez você já tenha ouvido frases como assim: olha, eu sei que é versículo da Bíblia fala tal coisa, mas eu acho que... É pessoa que está colocando os seus desejos, as suas vontades acima das vontades de Deus. Eu acho que Deus vai gostar. Tá, mas em qual versículo que você tirou que Deus vai gostar disso? Porque se não está escrito na palavra de Deus, não é a vontade de Deus. E Deus vai gostar que a gente faça aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ah, não é proibido na Bíblia, então é permitido. Ué, mas Deus deu permissão? Por que Deus dá permissão? Ele escreve na palavra dele. Então são frases que tem que acender um alerta na nossa vida, porque talvez essas pessoas, talvez elas tenham menos conhecimento, talvez elas estejam na fase de aprender a palavra de Deus, mas talvez sejam pessoas que querem desviar a nossa fé, que querem mudar a palavra de Deus. Sabe, eu não posso mudar a minha vida só porque alguém está pecando. Eu não posso deixar de fazer isso só porque alguém está pecando. Então essas são situações que precisam acender um alerta. É um cuidado. Paulo vai falar justamente isso. Tomem o cuidado. Recomendo-lhes que tomem cuidado. E a gente precisa aprender a tomar cuidado com pessoas que colocam as próprias vontades acima das vontades de Deus, acima da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí a segunda dica que Paulo vai dar: cuidado com palavras suaves e bajulação que enganam o coração dos ingênuos. Palavras suaves e palavras de bajulação são palavras que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir palavras suaves. Nós queremos ouvir palavras de elogio, de bajulação, palavras que são agradáveis aos nossos ouvidos. É claro que sim. Nós queremos, muitas vezes, que alguém passe a mão na nossa cabeça e diga: não é tão grave esse erro. Ah, isso talvez Deus não vai ligar que você cometeu essa atitude. São palavras que agradam aos nossos ouvidos, que agradam aos nossos corações. E aí a gente precisa tomar cuidado com algumas frases que elas acontecem muitas vezes no mundo religioso. Deus é amor, então Ele aceita tudo. Não importa o que você faça, Deus vai aceitar.
São palavras que você não precisa mudar nada na sua vida, Deus vai te aceitar do jeito que você é. Não existe arrependimento, não existe mudança de vida. Deus não te chamou para ser pobre, Deus te chamou para ser rico. São palavras que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir que nós fazemos parte do time dos vencedores. Sim, nós fazemos parte dos times vencedores espirituais da eternidade, mas não necessariamente aqui nessa terra. Você é o ponto fraco de Deus, você é o centro do coração de Jesus Cristo. Deus faria qualquer coisa por você, até mesmo pecar, para te alcançar. São frases que são ditas em igrejas, no mundo religioso. E o que Paulo está pedindo para nós é que nós precisamos tomar cuidado com essas frases, nós precisamos tomar cuidado com essas situações, porque às vezes palavras suaves e palavras de bajulação são apenas palavras, ferramentas para nos afastar de Deus. E aqui eu não quero condenar todo mundo, mas eu quero que você comece a ter cuidado com esse tipo de situação, porque é isso que Paulo fala para nós. Recomendo os irmãos que tomem cuidado. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigiantes, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos e fazer como os bereanos, confirmando aquilo que é pregado, se está de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente olha para essas frases, o que diria Jesus Cristo? Jesus Cristo, João 16, versículo 33, no mundo vocês passarão aflições. Mateus 10, pegue a sua cruz e carregue, larga tudo e segue-me. O que diria Pedro? Vocês mataram o Filho de Deus, arrependam-se e voltem para Deus. Mudança de vida. O que falaria o apóstolo João? Deus é amor. Amor é o quê? Obediência. Obediência a Deus. Ame-se ao próximo como você ama a si mesmo, Jesus falou. E João vai falar, como que você quer amar a Deus? Se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado. Jesus vai falar, como que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar quem está do seu lado? O que diriam os pregadores bíblicos quando a gente vem cheio de palavras de bajulação e palavras suaves? Se nós queremos, meus irmãos, escrever o nosso nome na eternidade, nós precisamos proteger a unidade da igreja. Quando Paulo está falando disso, você acolhe, você aceita, você não julga quando é questões de opinião, é para manter a unidade da igreja. Quando você afasta aqueles que estão ensinando errado, que estão querendo causar a divisão da igreja, você está protegendo a unidade da igreja. Se nós queremos gravar o nosso nome na eternidade, nós precisamos proteger a unidade da igreja. Nós precisamos proteger o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Nós precisamos, de fato, garantir que a mensagem pregada é a mensagem que está na palavra de Deus, que são as palavras de Deus. Claro disso, nós estamos terminando Romanos nessa manhã. Nós passamos uma longa jornada no livro de Romanos. Nós vemos há 4 meses estudando o livro de Romanos. E o que Paulo queria, o que nós queremos com essa série de pregações de Romanos é que cada um de nós tenha o nosso nome escrito para a eternidade. Que cada um de nós alcance a vida eterna ao lado do nosso Deus. Quando a gente estava falando que precisamos ter uma nova vida, que nós precisamos viver uma luta diária contra os nossos pecados, quando nós aprendemos como nós praticamos o amor, nós estávamos aprendendo a servir verdadeiramente a Jesus Cristo. Quando nós falamos de acolhimento, de edificação, de não julgamento, nós estávamos aprendendo a manter a unidade da igreja.
Quando nós falamos sobre a ira de Deus, quando nós falamos sobre o justo juízo de Deus, quando nós falamos que precisamos ter paz com Deus, e essa paz vem através de Jesus Cristo, nós estamos aprendendo a proteger o ensino da palavra de Deus. O convite para você nessa manhã é que você tenha o seu nome escrito na eternidade. Que você, nessa manhã, escolha a sua forma de servir, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, para que a gente alcance a vida eterna. Hoje está sendo dado para você, para mim, para cada um de nós, o desafio de proteger a unidade dessa igreja, para que a gente continue unidos. E essa unidade só vem pela palavra de Deus. Campo Grande talvez seja a igreja mais cheia de diversidade do país. Nós temos moradores de todos os países aqui, de todos os estados praticamente. E o que nos une é a palavra de Deus. Quero terminar essa manhã relembrando alguns versículos de Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, Deus está te esperando na eternidade. Deus quer você na eternidade. Pergunta que eu te faço nessa manhã: você quer ter seu nome escrito no livro da vida? Oremos. Senhor nosso Deus,